Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um programa Manda Aqui Solidário. O programa Manda Aqui Solidário faz parte da nossa grade de programação, que eu vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Mas antes eu quero dizer que você é muito bem-vindo, você que acompanha o nosso programa toda terça-feira, você que está aí passando pela primeira vez, não sabe exatamente do que se trata. Então eu quero dar uma palavra para você, uma consideração a respeito do que a gente faz aqui no Manda Aqui Solidário. E peço a paciência de quem sempre nos acompanha. Eu não quero ser repetitivo, mas eu preciso passar a informação para aqueles que estão aí pela primeira vez. Manda Aqui Solidário é um programa, dentre outros que nós temos aqui na grade de programação do Manda Aqui Online. Manda Aqui Solidário é um programa que trata de 3 aspectos muito importantes dentro do campo de ação social, que a gente chama de ação solidária. E daqui a pouco você vai entender por que é solidário e não é social. Manda Aqui Solidário, ele tem 3 objetivos muito bem definidos. Ele tem como primeiro objetivo despertar em você que está nos assistindo o interesse de ser voluntário, de trabalhar de forma voluntária em alguma frente social para atender a necessidade de pessoas. O segundo objetivo do programa é trabalhar com um grupo de pessoas. Então imagina que você tem um grupo de amigos que gostam de fazer ação social, que gostam de ajudar as pessoas, que tem a intenção de vou chamar de profissionalizar, não é essa a palavra, mas eu vou chamar de profissionalizar no sentido de que você quer fazer de uma forma mais estruturada. Então, se você precisa de alguma ideia, se você precisa até mesmo de uma mentoria, você pode contar conosco aqui do Manda Aqui Solidário. E, em terceiro lugar, o terceiro objetivo nosso é conseguir doações para manter os trabalhos que nós fazemos aqui. Nós somos da Igreja do Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui. A nossa igreja, mensalmente, ela faz um aporte, ela faz um depósito na conta do GEAS de um recurso para que possamos viabilizar as ações que nós fazemos. Só que nós sempre queremos fazer mais, até porque sempre conhecemos pessoas novas, com necessidades novas, e a nossa intenção é, obviamente, não alcançar todos, mas pelo menos aqueles que estiverem mais perto da gente. Manda Aqui Solidário é um programa que ele fala sobre os 3 braços sociais que nós temos aqui da igreja. Nós temos, o primeiro deles é o Instituto José Sampaio da Silva. O Instituto é o órgão mais antigo de frente social aqui da igreja, ele tem mais de 35 anos, atuando aqui junto à comunidade, atuando junto ao comércio, aos industriários que tem aqui na região, no sentido de captar doações, no sentido de servir com mão de obra qualificada, através dos cursos que o Instituto promove. E nós temos também o GEAS. O GEAS, essa sigla, esse acróstico, significa Grupo de Evangelismo e Ação Solidária. O GEAS ele tem ações internas e externas. Dentre as ações internas que o GEAS faz, uma delas é a entrega de cestas básicas para famílias cadastradas. Nós fazemos isso uma vez por mês. Nossa igreja disponibiliza cestas básicas para alguns membros que estão passando por alguma situação, alguma necessidade, e a maior parte das pessoas que recebem as cestas são pessoas que não são da nossa igreja, são pessoas até que não professam a mesma fé que a gente, mas são pessoas que estão passando por um momento difícil e que precisam de ajuda. E nós atendemos essas pessoas com muita dedicação, com muito carinho. Então essas famílias cadastradas, elas recebem uma vez por mês uma cesta básica. O dia de entrega da cesta básica, nós temos uma data fixa e nesse dia nós proporcionamos para essas pessoas que vêm até a igreja uma experiência com Deus. Nós proporcionamos para essas pessoas outros benefícios que não a cesta básica. Então, nesse dia, que normalmente é no terceiro sábado, tá? Nesse mês de setembro, nós fizemos no segundo, no mês de outubro também faremos no segundo, por conta de outros compromissos que nós temos com a igreja, mas normalmente é no terceiro sábado que nós fazemos. Então, as pessoas vêm para cá, para a igreja de manhã, participam de um tempo de louvor e de adoração a Deus, ouve uma palavra bíblica e após esse momento nós disponibilizamos serviços para as pessoas. O GEAS, ele disponibiliza através de voluntários, tá certo? Todo o trabalho do GEAS, ele é baseado em voluntariado. E o que eu vou falar para vocês agora são voluntários que fazem parte da nossa igreja, tá? Não necessariamente fazem parte efetiva do GEAS, como membros do GEAS, mas são membros da igreja e ocasionalmente e de acordo com a necessidade participam. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Nós começamos agora no mês passado um programa chamado Direito Solidário.
O programa do Direito Solidário, ele tem a finalidade de prestar uma consultoria jurídica para as pessoas, e isso nas mais variadas áreas do direito. Então, pensa o seguinte, as famílias vêm para a igreja, elas participam desse momento de louvor e adoração a Deus, elas recebem uma palavra bíblica, e quando termina esse momento, nós temos um espaço reservado, onde nós temos hoje 7 advogados que atendem essas pessoas, sem custo algum, e direciona aos locais que elas têm que ir para poder buscar o seu direito, para fazer valer o seu direito. Então, esse é um dos programas que nós temos. Nós temos também um atendimento na área da saúde. Nós temos aqui na igreja algumas enfermeiras, algumas auxiliares de enfermagem, que dedicam um tempo no sábado de manhã para atender as pessoas da comunidade e também as pessoas da igreja, fazendo aferição de pressão arterial, de glicemia, e tem um terceiro que eu não lembro agora qual é. Mas, enfim, esses índices, eles são planilhados para quando essa pessoa, por exemplo, voltar no mês seguinte e elas detectarem alguma alteração, existe uma orientação para os serviços básicos de saúde, inclusive aqui perto da igreja nós temos uma UBS, e tem inclusive irmãs, enfermeiras que trabalham no sistema público, que conhecem os caminhos, que conhecem as formas de ter acesso aos serviços que são prestados, né? E nós vamos começar em breve, daqui a alguns meses, nós vamos começar um plantão de atendimento psicológico também, com irmãs aqui da igreja, umas que já são, outras que estão cursando psicologia e que têm esse propósito. Então veja, tudo isso que eu falei até agora, calcado no voluntariado. Nós não temos nenhuma pessoa remunerada, não temos nenhum profissional contratado para fazer qualquer uma dessas coisas que eu disse. Todas as pessoas, elas são voluntárias, tá certo? E nós temos o terceiro braço social da igreja aqui, que é o SAM. O SAM é o Serviço de Assistência Missionária. O SAM, ele ministra cursos das mais diversas áreas, tá certo? Cursos de idiomas, cursos de português, cursos de música, a parte de dança para as crianças, a parte de judô. Então, enfim, tem uma série de atividades que o SAM promove aos sábados, a partir das 8 horas da manhã, mas carece de inscrição. Então, você que tem interesse de participar de alguma dessas atividades que eu falei, relacionadas ao SAM, você precisa vir no sábado de manhã, procurar o pessoal da secretaria, que eles vão te orientar com relação à disponibilidade de vagas, tá certo? Em relação ao GEAS, em relação ao Instituto José Sampaio da Silva, você pode a qualquer momento nos procurar, que nós vamos com certeza arrumar alguma coisa para você fazer. Não tenha a menor dúvida disso, tá certo? Bom, dito isso, feita a introdução, né, do nosso programa, de qual é o objetivo, qual é o propósito, eu quero só, antes de terminar, dizer o seguinte, que tudo isso que nós fazemos com uma finalidade muito clara: demonstrar o amor de Deus na vida das pessoas que recebem esses serviços e esses benefícios. Todos nós que somos voluntários aqui, um dia fomos alcançados por Cristo. Um dia Cristo entrou na nossa história e mudou completamente o nosso destino nessa vida e o nosso destino na vida eterna. E nós temos, não obrigação, porque nós não fazemos por obrigação, nós fazemos por gratidão a Deus e por solidariedade às pessoas que nós encontramos no nosso caminho, que ainda não têm essa mesma visão, vou dizer assim. Então, tudo aquilo que nós fazemos, as coisas que nós fazemos, as coisas que nós entregamos, nada mais são do que instrumentos para que nós tenhamos a oportunidade de se aproximar das pessoas e de falar do amor de Deus para elas. Nós temos como instrumento um cobertor, por exemplo, agora no inverno, que está terminando, mas está frio ainda, então nós distribuímos cobertores. O cobertor é um instrumento. Nós temos a cesta básica, que nós entregamos para as famílias necessitadas. A cesta básica também é um instrumento. Nós temos uma campanha recente que nós estamos fazendo, que é de fraldas descartáveis. As fraldas também são um instrumento. Então, invariavelmente, nós conhecemos pessoas através dessas necessidades e descobrimos não, porque nós já sabemos disso, e identificamos uma necessidade maior que essas pessoas têm, que é a necessidade de ter paz, é a necessidade de ter a certeza da vida eterna, é a necessidade de ter a sua vida guiada e dirigida por Deus e não guiada e dirigida pelos problemas, pelas aflições. Então, tudo isso que nós fazemos tem um propósito: amar essas pessoas, mostrar o amor de Deus para essas pessoas, porque nós sabemos que a Bíblia nos ensina de uma forma muito clara que a fé sem obras ela é morta. Não adianta eu ter fé se eu não colocar essa fé em prática no sentido de ajudar alguém, não adianta. Um dos mandamentos do Senhor, na verdade o segundo, e é o primeiro que tem uma promessa acoplada a ele, é esse, de que nós devemos amar ao nosso próximo
como a nós mesmos. Então, pratique o amor. Tenha certeza que isso vai fazer muito bem para você. Fará mais bem para você do que a pessoa que está sendo alvo dessa generosidade. Tá certo? Bom, já falei muito sozinho, agora eu quero falar acompanhado. Eu tenho aqui hoje, para você que acompanha o programa, você vai ver que hoje nós temos uma novidade, nós temos uma inovação aqui, porque nós temos um casal que vai participar do programa, um casal que nós vamos bater papo. Eu costumo falar que é entrevista, mas não é entrevista, é um bate-papo que nós vamos ter aqui. Esse casal muito envolvido com a obra, ela de uma forma, ele de outra, na verdade eles se completam, mas eu não vou falar do que eles fazem, eu vou deixar para que eles mesmos falem a respeito disso. Então, com muita alegria, eu recebo aqui hoje o Diego Furlanes e a Dani Furlanes, que são irmãos amados nossos, que trabalham com a gente na igreja, no voluntariado, e eu quero que eles se apresentem e que eles falem um pouquinho do que eles fazem, né, voltados para atender a necessidade de outras pessoas. Então, Diego, por favor. É um prazer estar aqui com você, pastor, participando do programa. Eu sou o Diego, sou casado com a Daniele. Eu sou líder de GEMES, né? Então nessa parte do voluntariado, eu trabalho nas minhas reuniões, junto com o meu grupo, incentivando, mostrando para as pessoas a necessidade de estar ajudando o próximo. Assim como o pastor falou, é um mandamento, né? Nós devemos amar ao próximo. Então, a gente acaba incentivando as pessoas na doação de alimentos ou na arrecadação de recursos financeiros para que possa atender a necessidade dos GEAs, né? Então, a gente expõe ali toda a necessidade, são famílias da igreja que são tratadas, que são abençoadas, também pessoas de fora que são alcançadas através dessas cestas. Então, a gente trabalha nisso junto com o nosso grupo, pastor. E é uma satisfação porque a gente vê o engajamento das pessoas, né? A gente mostra a necessidade, mostra o que as pessoas precisam e nós, se a gente tem no nosso celeiro, por que não repartir com o próximo, né? Então a gente deixa essa mensagem sempre nas reuniões. Verdade, muito bom. E você, Dani? É um prazer, pastor, estar aqui com você no programa. Eu sou Daniele, casada com o Diego, tenho 2 filhos, o Dani e a Sarinha, sou professora. Faço parte do GEAS há fazer 4 anos, né? E Você veio para o GEAS a convite da sua cunhada, né? Isso, da Vanessa e do Rediane, né? Aí, através dela, a gente conheceu o grupo de GEMES, aí ela me convidou para vir à igreja, e aí eu, através da Vanessa e do Rediane, eu vim, participei da igreja, gostei, e acabamos nos convertendo aqui desde 2016. 2016. Isso. Glória a Deus. Só complementando aqui essa parte, né? Acabei não falando. Eu já nasci, na verdade, num berço cristão, num berço evangélico. A minha mãe é da igreja da Assembleia de Deus, aqui próximo do Lausanne. E eu cresci ali, quando chegou na parte da juventude, como alguns jovens, acabou se desviando, né, pastor? Então, a gente acaba se perdendo com as coisas da vida, aí, com um pouco de farra, e acabei saindo, né? E depois que eu conheci a Dani, a gente começou a namorar, casamos, recebíamos o convite constante, né, do Rediane, que é o meu cunhado, que também cuida da parte do Sam. E aí a gente começou a frequentar aqui a igreja, né? Eu lembro que antes eu até comecei a frequentar, procurar algumas outras igrejas, mas não sentia aquela vontade de estar participando. Mas o primeiro dia que eu vim aqui, a palavra foi muito forte. Eu vi que a palavra era de confrontação, e eu acho que a gente necessita disso semanalmente, né? Ser confrontado pela palavra, né? E falei para a Dani, não, é aqui que a gente precisa congregar. E aí a gente começou a participar tudo, fizemos todo o acompanhamento, né? Acabamos nos batizando aqui. E aí, nesse intervalo, a Dani começou a frequentar, começou a conhecer, até que ela entrou no GEAS, né? Então, ela foi para o caminho do GEAS, eu fui para o caminho da liderança de GEMES. Então, como você falou, é um complemento, né? Ela trabalha servindo no GEAS, eu na liderança de GEMES. O importante é que todos estejam servindo, né? O celeiro aí tem muito trabalho para fazer, então as pessoas precisam entregar o seu dom, o seu esforço em prol do reino. Não, com certeza.
Você falou uma coisa que é muito importante, Diego, e que eu ouço isso de muitas pessoas, que quando vêm para a nossa igreja, o que prende realmente é a palavra. Nós temos um prédio muito bonito, que foi construído ao longo de 20 anos, nós temos um ministério de louvor que é uma bênção, nós temos pessoas que recebem muito bem, mas o que marca é a palavra, né? E isso nós temos, graças a Deus, temos de sobra. E o que você falou é importante, porque muitas vezes as pessoas procuram uma igreja que elas se identifiquem no sentido, eu quero ir para ouvir o que eu quero. Tem algumas pessoas que vão para ouvir sobre prosperidade, tem outras que vão para ouvir sobre cura interior, enfim, os mais diversos motivos possíveis. E é difícil alguém que fala assim, não, eu gostei daquela igreja porque ali eu fui confrontado pela palavra. E o mais importante é que o confronto não é o pastor quem confronta, não são os irmãos que confrontam, é a própria palavra. E isso nasce de um desejo de você andar reto diante da palavra. Porque quem quer andar torto, a palavra incomoda. Ao ponto de dizer, não, não é bem isso que eu quero. Mas quem quer andar reto diante do Senhor, a palavra é um grande alinhado que nos ajuda e que serve de prumo para a nossa caminhada com Cristo, né? Eu fico muito feliz por isso. E feliz por saber, não sabia que vocês tinham vindo para o Evangelho juntos, que vocês tinham se convertido e se batizado juntos, e isso é muito bom. E a gente vê que assim, por que eu me surpreendi quando vocês falaram 2016? Porque faz 6 anos, e vocês já estão tão engajados, porque quem olha para vocês, quem vem de fora e olha para vocês, tem a impressão que vocês estão na igreja já há 15 anos, há 20 anos, por conta daquilo que vocês fazem para o reino, aquilo que vocês produzem, né? E aí olha para um casal que há 6 anos conheceu a Cristo, um casal que tem um casal de filhos, e que a gente sabe que dá trabalho, que não é fácil, né? Trabalho no sentido do que precisa fazer, trabalho mental, de ocupação mental, de preocupação, né? Preocupação com a vida de vocês. Compraram um apartamento recentemente, fiquei muito feliz com a conquista de vocês. E por que eu estou frisando tudo isso? Porque apesar de todas essas ocupações, vocês encontram tempo para servir a Deus, servindo as pessoas, né? E isso é muito bom, né? É verdade, pastor, essa parte de tempo e até a palavra, ela nos confronta nesse sentido, né? A gente é ministrado porque há coisas para fazer, né? A gente sendo ministrado esses dias, o pastor falou de oração, é orar, mas agir. Não adianta a gente esperar que o outro faça, porque pessoas precisam ser alcançadas. Eu não posso passar para o próximo fazer, né? Eu preciso pegar, colocar a mão no arado e trabalhar. Então, é a mensagem que eu deixo para todos, né? A gente precisa achar alguma coisa que a gente consiga fazer, que a gente saiba fazer, ou que a gente entre como voluntário no GEAS em qualquer situação. Precisamos servir de alguma forma. Com certeza. E tem uma outra coisa que eu queria ressaltar da importância também, é de ter alguém que está de vez em quando te chamando, de vez em quando te convidando, como é o caso do presbítero Rediane e da Vanessa, que são bênção aqui também, fazem parte do corpo eclesiástico da igreja, que fazem parte lá do SAM. E assim, o que eu, assim, cada vez que eu vejo e cada vez que eu ouço coisas assim, eu me empolgo, porque isso mostra, tanto no Rediane e na Vanessa, que se empenharam em convidar, apesar de ser da família, não desistiram, né? E vocês, em fazerem o que vocês fazem, mostra o amor que tem por pessoas. Eles exercendo de uma forma, vocês exercendo de outra, o amor que tem pelas pessoas. Isso realmente é muito importante, né? Sim, pastor. E um outro ponto que eu ressalto também é para os pais, que sempre, às vezes a criança não quer, eu não quero ir, leva a criança para a igreja, traz a criança para a igreja, por quê? Como eu falei, quando pequeno, eu ia na igreja com a minha mãe. Então, assim, eu já tinha conhecimento, eu já sabia o que era a palavra. E mesmo quando eu estava fora, porque quando chegou no período de batizar, essas coisas, foi o período que eu acabei saindo. Mas eu sabia, né? Eu sabia que eu estava fora da igreja, eu sabia que eu estava nos caminhos errados. Às vezes estava numa farra, em alguma coisa aí, você tinha alguma coisa ali te cutucando, né? O Espírito Santo, e você tentando esquecer, deixar de lado, até que chega um momento que fica insustentável, né? Então, para os pais, continuem aí fortes, sempre trazendo, firmando, falando da palavra de Deus para os seus filhos, porque pode ser que você ache que não vai fazer efeito, mas lá na frente ele vai se lembrar. Com certeza, com certeza. Maravilha. E a gente tem algumas fotos para mostrar, mas antes de mostrar as fotos, eu queria falar um pouquinho sobre o que você falou, Diego, de ser um líder de GEMES, né? Os GEMES, eles são os grupos pequenos, são as células, né, como são conhecidos por outras igrejas. E por que você, Diego, que um dia fez parte de um GEMES como membro, como participante, por que você sentiu o desejo de um dia ser um líder de GEMES?
Quando eu comecei a participar das reuniões, foi inclusive com o Rediane, né? E eu via a forma como ele fazia. No começo, eu sempre falava para ela, um dia eu quero ter um gêmeos na nossa casa, né? Mas eu não me sentia até capacitado no começo, né? E aí o Rediane foi me ajudando, foi trabalhando comigo e também esse desejo de alcançar pessoas, né? Porque assim, é muito fácil eu ir no Gêmeos e ficar ali sentado, participando, mas eu sei que tem mais pessoas que precisam ser alcançadas. Tanto que, a partir do momento que a gente começou os Gêmeos na nossa casa, já houveram 2 multiplicações. Aliás, Glória a teve Deus. uma multiplicação e a gente está num processo de uma segunda multiplicação. Glória a Ou Deus. seja, a gente começa a trabalhar e a gente vê o resultado. E esse resultado é o quê? Adicionar mais pessoas ao reino, né? Acrescentar mais pessoas, trazer mais pessoas, né, para a nossa comunidade aqui, para que ele seja expandido cada vez mais. Então, a mesma parte da necessidade que eu falei, de servir de alguma forma, a liderança é uma forma de servir, né? Você abre a porta das suas casas para as pessoas, né? Recebe as pessoas lá e a gente fala um pouco da palavra. Algumas pessoas precisam de um tratamento, né? De um acompanhamento, que às vezes estão caídas, e é um processo maravilhoso. E é o que eu falo para todo mundo. A liderança de Gêmeos, ela faz melhor para mim do que para as pessoas. É né? verdade. Então, a satisfação em servir, que eu acabo buscando a Deus mais, né? Me aplicando cada vez mais para que eu possa entregar uma liderança ali para as pessoas o melhor possível. Né? Então, eu entrego o meu melhor. E buscando fazer o meu melhor, eu também cresço espiritualmente. Glória a Deus, glória a Deus. E o Gêmeos, a sigla significa, né, Grupo de Evangelismo e Maturidade Espiritual. Isso. Então ele tem como objetivo, primeiro, principal, é trazer pessoas para conhecer a Cristo e depois cuidar dessas pessoas enquanto elas estão no caminho, né? Sim, e é uma ferramenta de relacionamento também, né, pastor? Eu tenho um casal que está conosco há um tempo e eles ressaltam isso. Olha, às vezes eu participava de uma outra igreja e as pessoas não sabiam o meu nome. E aí aqui a gente começa a participar das reuniões e tem interação com outros Gêmeos. E ele fala, pessoas que às vezes eu nunca vi, vêm e me chamam pelo nome. Então o Gêmeos é uma ótima ferramenta para também nutrir essa parte de relacionamento, né? Glória a Que é Deus. muito forte. O evangelho sem relacionamento, ele não vai prosperar, né? Precisa de certeza. relacionamento entre as pessoas. E o Gêmeos também é uma ótima ferramenta para isso, né? Glória a Deus. Para as pessoas se sentirem acolhidas, fazendo parte ali da comunidade. Então, também Glória a entra Deus. nesse ponto. E tem um outro ponto importante também, que é a questão da influência do líder, né? Porque veja, a tua liderança, assim como um dia você foi influenciado, né, e teve o desejo de fazer, você influenciou outras 2 pessoas, pelo menos, né? 2 que já estão no processo, uma que já multiplicou e outra que está no processo. E isso é muito importante, né? Porque eu acho que eu pego como líder, uma das coisas que eu mais me alegro de ver o resultado é quando eu consigo influenciar positivamente alguém a fazer alguma coisa, né? E isso é muito bom. Porque assim, todos nós podemos, de uma forma ou de outra, nós somos exemplo para as pessoas. Nós só temos que cuidar que tipo de exemplo nós somos. O exemplo positivo ou o exemplo negativo, né? O exemplo positivo, obviamente, é aquele que influencia e que leva as pessoas a fazerem também, né? Sim, e a influência tanto nessa parte de liderança, mas também na influência na parte da parte de servir na doação de alimentos, né? Na parte financeira, como eu falei, porque a gente assim, mostra a situação, mostra a necessidade e a gente tenta influenciar, né? Como eu falo lá com os irmãos, não é nada forçado, né? A gente apresenta a necessidade para as pessoas, mostra que pessoas precisam ser acompanhadas, precisam ser tratadas e se a gente tem condição, por que não fazer, né? Então é um trabalho de influenciar em todas as áreas, né? Com certeza. Tanto nessa parte de liderança, quanto nessa parte do GEAS. Inclusive, acho que o meu Gêmeos tem bastante pessoas que servem ao GEAS, né? Ali tem a minha esposa Dani, tem o Serginho e a Márcia, que é um casal que tem lá, e tinha a Marlene também, e tem um outro rapaz que entrou agora, que também sentiu interesse em servir no GEAS. Então, isso também fortifica que as pessoas cheguem, conheçam as pessoas que fazem essa atividade e também se interessem em estar participando. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Bom, eu queria ilustrar um pouco essa conversa nossa com as fotos, né, que nós temos separadas aí. E aí eu queria que vocês comentassem. Aí fiquem à vontade, se você comenta, se a Dani comenta, fiquem à vontade, tá? Essa é uma foto recente da reunião que tem lá em nossa casa, né? Ainda está faltando pessoas, eu falo para o pessoal, já está pequeno ali, não cabe, já está pequeno, não cabe, é um apartamento, falei, ó,
A gente precisa multiplicar para que a gente traga mais pessoas, né? Então, mas está ali todo o grupo, é uma bênção, é uma alegria estar com eles, né? Ter um momento ali de compartilhar da palavra, né? As pessoas expondo ali suas opiniões e que todo mundo acaba crescendo, né? O que eu falo para eles que é um crescimento em equilíbrio. Todos precisam estar em desenvolvimento. Muitas vezes a gente escuta a pregação, fica com uma dúvida, mas a gente não tem como esclarecer aqui no momento. Exatamente isso que eu ia falar agora. Eu uso muito esse exemplo, né? Porque quando você está com uma dúvida no culto, você não pode levantar a mão e falar, pastor, eu não entendi essa parte, como é que é isso aí, né? Não, e o bom... Os gêmeos têm essa liberdade. Tem né? essa liberdade. E o bom é que às vezes você acaba encontrando pontos de vista diferentes, Exatamente. né? E aí a gente entra num debate para que as pessoas sejam cada vez mais ministradas, né? Sim, sim. Referente à palavra de Deus e ao tema que a gente falou ali durante a semana. Tá certo. Mais Aí a uma galera foto, dos né? Gêmeos. Mais uma foto dos gêmeos. Não sei se é no mesmo dia, mas ali tem pessoas que... Ali eu vejo pessoas que já estão aqui na igreja há um bom tempo. Tem casal que começou conosco esse ano. Tem um rapaz ali, o Carlos, também, que também começou conosco esse ano. Já foi apresentado recentemente. E tem um casal ali que eu estou trabalhando com eles no discipulado também. Bacana. Aqui eu vou passar para minha querida Pra Márcia. esposa. Aqui é uma saída, que eu sou do grupo de sexta, né? Aqui nós estamos se preparando para poder sair na ação de rua, do evangelismo Legal. de sexta-feira. E o pessoal tava com frio, né? Ó? Tava, Até bastante. eu tô de touca lá, é difícil me ver de touca lá. Tá? Pode passar a próxima, Paulinho. Aqui eu estou entregando a data da próxima entrega de cesta básica, né? Que é uma vez por mês que nós oferecemos a cesta, né? Entregamos a cesta. E aqui eu estava entregando a próxima data. Ou seja, já fica programado para o mês seguinte, né? Mês seguinte, Tá isso. certo. Aqui também é outra saída, né? Pra ação de rua, preparando os carros, os cobertores, as roupas, para poder estar entregando para o pessoal na rua. Aqui foi uma ação de sábado, né? Que a gente oferece o café da manhã para o pessoal, né? Depois que a gente entrega, depois da entrega da cesta. Aqui são as cestas que a gente organiza, né? São entregues, né? Isso, que são entregues para as pessoas. Aqui a gente entregou a sopa. Eu até lembro dele, é do Ceará, né? É, o Ceará. Ceará. Sumiu, faz tempo que eu não vejo o Ceará. O Ceará. Aí aqui já é você. E aí o Diego também, ó. De vez em quando eu vinha de voluntário aqui para auxiliar o pastor e na entrega. Esse dia eu saí com o pastor Carlos para entregar cobertores, né? Estava com o cabelo ainda, então foi antes da pandemia, faz um tempinho. Mas a gente sai para entregar, encontra pessoas na rua, né? Pessoas às vezes dormindo ali só em cima de um papelão e às vezes até sem nada. E a gente chega ali com o cobertor, dá uma palavra também para a pessoa. Então dá um conforto ali de aquecer a pessoa, mas também achar uma brecha ali para poder falar do amor de Deus para essas pessoas. É uma abertura, né? Que é a uma gente abertura. consegue. É uma abertura. Tá certo. Próxima. Essa aqui é a nossa família. Família, né? Família O querida. bem maior, né? Bem maior. Eu, a Dani, o Daniel ali, que é o nosso primogênito com 10 anos. A Sara, nosso tesourinho aí que tem 2 anos. É uma alegria, né? É o sonho de todo mundo, pelo menos foi o nosso sonho, né? De ter uma família. Eu queria deixar um pouco maior, mas a Dani não quer que cresça, então Ainda dá paramos tempo de convencê-la ainda. Tô tentando, mas tá difícil, viu? Queria fazer um time, pelo menos de futebol de salão, tava bom, né? Pelo menos, mas não consegui. Tá certo. O Dani, eu queria te perguntar, em relação às experiências que você já teve, você consegue agora se lembrar? Eu sei que assim, às vezes o nervosismo causa um certo esquecimento, mas você consegue se lembrar de alguma situação que te marcou, que você se emocionou mais, que você foi mais tocada?
com alguém na rua ou aqui na igreja, porque aquela foto que apareceu você entregando o lanche ali, é quando nós fazíamos o Sabadão Solidário, né? Que era aquele evento que as pessoas vinham da rua para a igreja, do jeito que elas estavam, e a gente cuidava delas com banho, com corte de cabelo, com troca de roupa limpa, né? Com alimentação, e depois tinha a palavra. Então, assim, tanto na igreja quanto fora da igreja, você já teve contato com as pessoas nessa situação. Você se lembra de alguma situação que acabou te marcando mais? Eu sei. Na hora do nervosismo, assim, às vezes a gente pode esquecer. Diego, lembra de alguma coisa, Diego? Vou dar um tempinho para ela ir pensando, porque em alguma das vezes que eu saí como voluntário, participando com vocês, parece que não, mas a gente encontra pessoas que são bem instruídas, né, têm conhecimento, até para pessoas que serviam no Evangelho, ex-pastores, e você vê que as pessoas caíram, né, pastor? E teve algumas vezes, encontrei um rapaz um dia que ele começou a conversar e falou assim, se você quiser eu converso em inglês com você. E aí via que ele falava inglês fluente, aí você começa a ver a vida dele, teve uma boa educação, teve uma oportunidade, mas reconheceu que caiu nas drogas, né? E aí aí a gente vê que a droga faz um estrago na vida das pessoas, né? Com certeza. E você vê que por vezes tem pessoas que têm até uma vontade de sair, mas não conseguem. Então, esse tipo de situação marca muito, né? Às vezes você vai entregar um alimento, alguma coisa, ou a pessoa está alcoolizada, ou está drogada, a pessoa está fora de si. Então, essas situações, elas marcam muito, né? Sim. A gente vê pessoas que, ela comenta comigo, que começam a frequentar a igreja depois que começa a passar visita, passar uma, duas, a pessoa aceita. E a gente vê que tem casos de pessoas que vêm aqui, mas é uma luta constante, né? A gente está sempre ali com as pessoas, acompanhando. Então isso é muito forte, né, pastor? Porque com certeza. A gente tem o nosso lar, a gente tem nosso cantinho, a gente tem o que comer. A gente vê que pessoas estão em situações ruins, complicadas e difíceis, né? Então isso marca muito e a gente tenta ali conversar com as pessoas, tentar demovê-la da vida que elas estão passando, levar uma palavra, um conforto, né? A gente tenta fazer a nossa parte ali em ajudar as pessoas. Com certeza. E o que você estava falando agora, me lembrei do tema que nós estávamos estudando na semana passada, né? Nós somos ministrados nos cultos e conversamos sobre ele nos gêmeos dos grupos pequenos, que é a questão das crises, né? A gente vê na rua claramente que tem pessoas que elas são vítimas de uma crise. Alguma coisa aconteceu na vida deles, um desemprego, uma morte em família, então isso levou ele a uma crise. Só que a maior parte das pessoas que a gente encontra estão numa crise porque provocaram essa crise, né? Por causa da desobediência, por causa de atender os prazeres da carne, por causa de não se voltar para Deus, por causa de querer fazer aquilo que dá na sua própria cabeça. Então essas pessoas, elas acabam causando a crise na vida delas, né? E o que é mais interessante de tudo isso é que, assim, quando a pessoa se volta para Deus e decide se libertar e ultrapassar essa fase da crise, Deus não julga qual é o motivo, né? Se foi uma crise que ele buscou ou foi uma crise que ele é vítima dela. Deus não olha para esse aspecto, ele olha para o coração contrito, o qual ele não rejeita, e estende a mão e ajuda essa pessoa. E você falou uma outra coisa importante, que é das pessoas que a gente encontra na rua, que já tiveram um dia na igreja como hoje nós estamos, né? De forma alguma nós nos sentimos melhores do que eles, de forma alguma, mas eles servem para nós como exemplo, como eu falei agora há pouco, um exemplo de algo que a gente tem que vigiar. Porque o apóstolo Paulo fala, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. E muitos um dia estiveram como nós estamos hoje na igreja, né? E infelizmente acabaram sucumbindo aí por N motivos, né? Por N motivos. Então é muito complicado. Mas assim, eu tiro dessa questão que a gente está falando agora, especialmente da questão das drogas, um ensinamento muito, muito importante para a conscientização do que nós vamos fazer em 2 de outubro. Porque sabemos que tem um candidato que é claramente a favor da liberação das drogas. O candidato à presidência que claramente é favorável à liberação das drogas. E algumas pessoas, alguns incautos, que eu costumo dizer, abraçam essa ideia por qualquer outro motivo, mas que não é uma realidade. Porque se essas pessoas fizessem o trabalho que nós fazemos e conhecessem o estágio de degradação que uma pessoa chega, conhecesse como nós conhecemos, a Dani, você mais voluntário do GES do que propriamente membro participante, mas a Dani, participante ativo, conheceu pessoas que morreram.
Pessoas que vinham até aqui, pessoas que estavam conosco e que por conta das drogas e da bebida morreram. Morreram, não podemos afirmar, mas assim, sem salvação, por conta da vida que essas pessoas levavam. Então, quem apoia, né, a ideia de um candidato que é a favor da liberação das drogas, não faz ideia do que as pessoas sofrem com isso, né? Então, convido, né, você que está nos assistindo, e aqui o interesse aqui, a intenção não é falar de política, até porque dos 3 pilares que eu falei do programa, política não está envolvida nisso, ideologias não estão envolvidas nisso, mas eu te convido, se você quiser conhecer a situação real de pessoas que vivem dominadas pela droga, nos procure. Facilmente nós apresentamos várias pessoas que hoje são escravas das drogas, várias pessoas que hoje, infelizmente, humanamente falando, não têm um caminho de volta. Humanamente falando, não tem um caminho de volta. Então, pense muito bem em quem você vai votar, pense nas ideias que o candidato que você está pretendendo votar apoia, pense nessas coisas. E são realidades que a gente não pode deixar de falar, que a gente não pode deixar de mencionar, né? Não pode deixar de falar, e é simples. Pergunta para uma mãe, para um pai, para uma esposa ou por um filho de alguma pessoa drogada que está na rua, para ver se eles vão ser a favor e para eles relatarem o estrago que faz na vida de uma pessoa. Com certeza. Né? Como o pastor falou, aos olhos humanos não tem salvação, não tem saída. Né? E por isso que esse trabalho do GEAS é importante para tentar alcançar essas pessoas de alguma forma. Né? Porque da mesma forma que a gente sabe que é difícil, a gente também vê e tem situações que essas histórias são revertidas, né, pastor? Com certeza. Tem ao monte aí pessoas que são resgatadas, são Com tiradas certeza. e está no nosso meio, né? Está no meio da gente aí participando. Então tem sim, tem solução, tem salvação, mas é por meio da palavra de Deus. Com certeza. E assim, a pessoa precisa querer, né? Precisa querer. Durante muitos anos, você vê, o ano que vem o GES vai fazer 10 anos. E durante muitos anos, no início, eu sofria muito porque eu queria pelas pessoas. As pessoas não queriam, mas eu queria por elas. Eu queria internar, eu queria levar para uma casa de recuperação, eu queria, e às vezes eu me frustrava, eu ficava triste, chateado com aquilo, mas a razão é simples, a pessoa não queria. Se a gente vai para a Bíblia, Lucas 15, a parábola do filho pródigo, conta a história de um homem, de um jovem que resolveu viver a sua própria vida, independente da vontade do seu pai. E por mais que ele tenha sofrido, você não vê em nenhum momento o pai indo atrás daquele filho. Só que quando aquele filho resolve voltar, o pai o recebe de braços abertos. Então é isso que a gente procura levar para essas pessoas. Existe um caminho de volta, mas o caminho de volta passa pela obediência, passa pelo reconhecimento daquilo que a pessoa é, daquilo que ela fez e da mudança de atitude, né? Porque eu gosto muito dessa parábola, porque a parábola fala que ele caiu em si. O fato dele ter caído em si não mudou a história dele. O que mudou a história dele foi o que ele fez depois de ter caído em si. Então a gente se depara com pessoas, e recentemente tivemos um caso de uma moça que assim, quando eu reencontrei, fiquei muito alegre porque ela era completamente dominada pelo vício do crack e estava bem, estava firme e tal, veio na igreja, a gente começou a ajudar, de repente ela caiu de novo. Então a gente olha que assim, tudo está baseado na vontade da pessoa. É a vontade da pessoa que leva ela a fazer o que é certo ou a vontade da pessoa que leva ela a fazer o que é errado. E o nosso papel é mostrar o caminho e procurar influenciar essas pessoas de alguma forma, né? Sim, o nosso papel é justamente o que você falou, pastor, influenciar. Né? Influenciar com palavras, com o nosso comportamento. Né? E não é só, a gente está falando numa crise de um vício, mas é geral. Né? Qualquer problema que a gente caia, qualquer crise, qualquer buraco que a gente nos encontre, parte de nós o passo ali de querer mudar. Com certeza. Né? Então, a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, a gente encontra pessoas, como pessoas do GEAS, que estão dispostas a ajudar e caminhar junto com aquela pessoa. Mas depende do esforço de cada um. Né? Com certeza, com certeza. Bom, o papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, a gente precisa encerrar por aqui. E queria deixar à vontade para vocês, se tiver alguma palavra final que vocês queiram dar para convidar alguém, para incentivar alguém, enfim, uma palavra final de vocês, fiquem à vontade, viu? Olhando para aquela câmera. Eu vou falar então. Você aqui, fala pelo casal. Eu vou falar pelo casal. Essa parte de ação solidária, irmãos, se engajem nela, né? Participem de alguma forma ou de outra, seja ela financeiramente, seja entregando um alimento, seja vindo participar como voluntário, não deixe de participar. Né? A gente é ministrado que a gente precisa amar o próximo. E se a gente não faz o mínimo, que é tentar acolher essa pessoa, tentar dar um alimento ou participar financeiramente, a gente não está seguindo o mandamento do Senhor.
né? Então deixa essa palavra de reflexão para que todos vocês busquem de alguma forma ajudar, né? Não é só deixando para o amigo do lado, deixando para o irmão do lado, não. Pega você, veja o que você possa fazer e coloca a mão no arado. Vai lá que com certeza aqui ou em outro lugar você vai achar coisa que você pode fazer para ajudar pessoas, tá bom? Muito bom, glória a Deus. Então é isso. Quero muito agradecer a participação de vocês. Eu costumo dizer que a gente, nos últimos tempos, a gente tem falado sobre o GEAS, mas cada vez que vem alguém aqui falar sobre o GEAS, eu me alegro porque traz uma perspectiva diferente, traz uma experiência diferente. Eu vejo fotos que eu falo, olha, eu não lembrava daquela situação. Então é muito bom. Que Deus continue abençoando vocês, honrando vocês, e que tenho certeza que o exemplo que vocês têm dado para o Dani e para a Sarinha tem construído na vida deles um caráter cristão, um caráter de pessoas que amam a Deus, que respeitam a Deus e que com certeza vão fazer aquilo que vocês fazem, né? Porque não adianta você falar para fazer se você fizer algo contrário. Você como líder de Gêmeos, não adianta você chegar para o grupo e incentivá-los a contribuir se você não contribuir, mesmo que eles não vejam, mas se você ensina e não faz, você se torna um fariseu, né? Eu costumo dizer, fariseu na Bíblia era escorraçado por Jesus, pecador não. Pecador arrependido, ele tratava com amor. Agora, fariseu não tinha, para usar uma expressão, não tinha boi, né? Então, se a gente fala, mas não faz, a gente se torna um fariseu. E você sabia que esse ditado popular veio exatamente da questão dos fariseus? Que os pais geralmente falavam para os filhos, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Fariseu. E você é exatamente o contrário. Vocês são exatamente o contrário. Por quê? Porque ensinam o que é certo e fazem o que é certo. Né? Me lembro, falando com você agora, me lembro de situações que a gente teve no GES, que a gente precisava de homens, de pessoas para ir, não tinha homem disposto para ir, você foi, nem membro do GES era. Então assim, me lembro de um dia que eu tinha um casamento, que eu saí daquele casamento tarde, que eu ia numa festa e tal, e ou eu ia para a festa, ou eu ia para o GES e tal, você falou, não pastor, pode deixar que eu vou e tal, e você foi. Então assim, essas coisas motivam a gente, né? Motivam a gente, porque é a liderança exercida pelo exemplo. Não é pelo falar, é pelo exemplo, né? E eles ficam de olho no líder o tempo inteiro, não tem como dizer que não, porque quem é liderado fica de olho no seu líder, né? Então tá bom, queridos, olha, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês, fortaleça vocês sempre, que vocês continuem sendo essa bênção que vocês são no corpo de Cristo, tá bom? Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Bom, nosso programa está terminando. Foi muito bom, mais uma vez, estar aqui com pessoas envolvidas e engajadas no trabalho do Senhor. Isso é muito bom. Eu espero que alguma coisa que você viu ou ouviu aqui sirva de exemplo para você, de repente, sair do comodismo, de repente, você sair da tua situação. Porque, às vezes, olha, você está passando por uma situação que você acha que é a pior do mundo. Só que se você olhar para o lado, se você olhar para baixo, você vai ver pessoas que estão numa situação muito piores do que a sua. E ninguém está numa situação tão difícil que não possa fazer alguma coisa para outra pessoa. Então, lembre-se das palavras de Jesus, quando ele diz que é muito melhor dar do que receber. O dia que você fizer, o dia que você experimentar, você vai ver que a palavra é verdade. Coisa que o Diego falou aqui, a gente acha que a gente vai abençoar e a gente acaba sendo mais abençoado do que abençoamos aqueles que estão ali. Tá certo? Se você quiser mais informações sobre tudo aquilo que eu falei, sobre como ser um voluntário, como um grupo organizado para fazer as ações, ou como contribuir de alguma forma financeira, material, você pode nos procurar. Meu WhatsApp já apareceu aí na tela e o Instagram do programa é @mandaquisolidário. Pode entrar em contato conosco que nós vamos ter o maior prazer em responder. Tá certo? No mais, que Deus te abençoe, te guarde, te dê um restante de semana abençoado, guardado e protegido pelo amor de Deus. Amém? Tchau.